Olá, meu nome é Paulo Lucas Braz e nós vamos estar falando sobre a geopolítica do petróleo. Oi, eu sou o Lucas e o meu tema é geopolítica do petróleo, até porque eu sou uma dupla de pauta, a gente vai falar do mesmo tema. E não, eu não vou ser dele de baixo, e é isso, então fique com o vídeo. Atualmente, quase 80% da energia utilizada no mundo é originária de combustíveis fósseis. Os três principais combustíveis fósseis são o petróleo, o carvão e o gás natural. O petróleo, após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se a fonte de energia dominante e foi insumo-chave para o desenvolvimento no século XX. A produção de petróleo aumentou e expandiu-se pelo mundo, mas permaneceu controlada por um pequeno grupo de empresas. A primeira poça de petróleo explorada para comércio foi em 1859 na Pensilvânia. E naquela época as pessoas usavam petróleo como combustível para iluminação, por exemplo. E meio que naquela época ainda o pessoal já era muito tarado no petróleo, todo mundo queria. E sempre que tinha algum local era predatório. As pessoas iam lá comprar terreno próximo para poder pegar o petróleo e ganhar esse dinheiro. E meio que aquilo estava meio desorganizado, cada um indo pegar o seu e tal. Até que surgiu um cara, em 1870, o John Rockefeller. Ele criou uma empresa e ele basicamente verticalizou a indústria do petróleo. Ele diminuiu os riscos e aumentou os ganhos. E essa ideia dele deu tão certa que, uns anos depois, ele expandiu o comércio dele para a Europa, China e África do Sul. Em 1911, a Standard Oil foi dividida em 34 novas empresas independentes, as quais mais tarde compuseram com outras duas grandes empresas estadunidenses e mais duas europeias o cartel chamado As Sete Irmãs. As Sete Irmãs perceberam que o controle de suprimentos de petróleo era importante para não ocorrer superprodução e guerra de preços. Por isso, começaram a atuar de maneira integrada com o objetivo de eliminar a concorrência e controlar o mercado mundial. Atualmente, há uma maior diversificação regional das maiores petrolíferas do mundo. As Sete Irmãs basicamente dominavam todo o mercado de petróleo, então eles faziam o que queriam, e alguns países estavam perdendo muito dinheiro com isso. Então, em 1960, os principais países exportadores de petróleo da época, que são esses aqui, acabaram por criar a OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela basicamente serviu para desbancar as Sete Irmãs e era basicamente isso. Em 1962, a ONU reconheceu que eles tinham esse direito de poder pegar petróleo nas suas próprias terras. Em 1973, um fato político levou ao primeiro choque do petróleo. A guerra de Yom Kippur entre Israel, Egito e Síria envolveu vários países ocidentais, inclusive os Estados Unidos. Com o objetivo de pressionar os Estados Unidos e a Europa, que apoiaram Israel nos conflitos, os árabes uniram-se, reduzindo a produção do petróleo e elevando os preços do barril em mais de 400% em 3 meses, e dando origem à maior crise do petróleo que afetou toda a economia mundial. Desde então, os países produtores de petróleo tornaram-se controladores do mercado, pois as companhias petrolíferas perderam espaço diante das nações produtoras. Em 1979, ocorreu um evento importante chamado segundo choque do petróleo, e isso aconteceu por causa da queda do Shah. Que Shah era o rei do Irã naquela época, e ele era corrupto. Então acabou que o Irã cortou a venda e a distribuição do petróleo. As empresas mundiais passaram a se especializar em poucas etapas da cadeia produtiva. As Sete Irmãs tiveram de abandonar as práticas de preços internos e estabelecer contratos com as estatais dos países hospedeiros. Houve o surgimento de novas áreas produtoras não pertencentes ao cartel e também houve a suscitação de projetos de substituição energética. No entanto, com o passar do tempo, os limites impostos pela OPEP foram sendo desrespeitados por alguns países, o que enfraqueceu a organização. Enfim, nessa altura do campeonato, nós já devemos saber que o petróleo é um elemento central na indústria. Então, por causa disso aconteceram 2 choques do petróleo, e aconteceu mais um outro em 1999. Isso basicamente aconteceu porque mais países começaram a entrar nessa corrida do petróleo, começaram a consumir também, então meio que isso deixou o mercado meio louco. E um desses países foi a China, que deixou de ser um país emergente para se tornar um país de desenvolvimento. E também por causa de toda essa loucura, acabou que teve 2 conflitos armados, a Guerra do Golfo e a invasão do Iraque. Com o fim da guerra Irã-Iraque, o Iraque estava endividado e precisava realizar uma recuperação econômica.
Para isso, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, anexou o Kuwait em 1990. Os países árabes e os Estados Unidos exigiram sanções da ONU, entre elas o embargo comercial e a autorização para o envio de tropas. No início de 1991, forças militares lideradas pelos estadunidenses invadiram a Kuwait, pondo fim à ocupação iraquiana. O controle da região pelas tropas estadunidenses garantiu certa estabilidade na produção e na ação da OPEP. A invasão do Iraque é basicamente o seguinte: em 2003, tropas estadunidenses e ingleses foram até o Iraque e invadiram lá. E beleza, conseguiram controlar aquelas áreas do Iraque para poder pegar petróleo. Por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam do petróleo, eles queriam petróleo. E eles fizeram isso também porque houve o ataque do 11 de setembro. Então eles queriam se vingar, mostrar que eles podiam e tal.